Comecei errado. Ixi, gente, desculpa. Passos diante da... Ixi, gente, vou ler aqui de novo. Ixi, gente, desculpa. Sério? Oi, Cileiro! Eu sou a Juliana e para o mês de dezembro a editora Brasil Seikyo traz o clássico Escolha a Vida, de autoria do Dr. Daisaku Ikeda e do historiador britânico Arnold Toynbee. Boa escolha do Cili, hein? Antes de começar, eu preciso dar o aviso de sempre. Este vídeo contém alguns spoilers. Mas o objetivo é mostrar os principais pontos do livro e fazer com que você fique com ainda mais vontade de ler. A obra é composta por diálogos entre os dois autores, que se encontraram em Londres, na Inglaterra, entre os anos de 1971 e 1974. Toynbee ficou interessado na influência do budismo na vida das pessoas e, por isso, convidou o Ikeda para uma série de discussões que ele descreveu como problemas fundamentais do nosso tempo. Ao ler, vocês vão perceber que os assuntos abordados são relevantes até os dias de hoje e trazem indagações que nos fazem refletir sobre as nossas atitudes, o nosso modo de pensar e as nossas escolhas. No total, são 77 temas divididos em 3 grandes partes: vida pessoal e social, vida política e internacional e vida filosófica e religiosa. Quanto aos temas, eu vou listar somente alguns: meio ambiente, liberdade sexual, compromisso intelectual e artístico, transplante de órgãos, suicídio, eutanásia, guerra, democracia, ditadura, a origem da vida e seres inteligentes em outros planetas. Um mais interessante que o outro, não é mesmo? Na época em que o livro foi idealizado, o historiador Toynbee estava com 83 anos e o Dr. Ikeda com 44. A diferença de idade poderia ser um problema, no entanto serviu para enriquecer o diálogo entre o Ocidente e o Oriente. A obra que apresento hoje, como já mencionei, é considerada um clássico. 2 dos maiores pensadores e filósofos do mundo contemporâneo em uma conversa aberta, sem rodeios nem preconceitos, falando sobre tudo de modo leve e fácil de ser compreendido. São 474 páginas de pura sabedoria que já foram traduzidas para 31 idiomas. Intelectuais do mundo todo já leram esse livro, entre eles o nosso saudoso Austrégésilo de Ataíde. Para quem não o conhece, ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras e um grande amigo do historiador Arnold Toynbee. Foi depois de ler esta obra que o Dr. Ataíde percebeu a nobreza do coração do Dr. Daisaku Ikeda e decidiu conhecê-lo. O Dr. Ataíde convidou Ikeda para um diálogo e se tornaram grandes amigos. Bom, voltando ao nosso livro, vou falar um pouquinho sobre a construção da capa, que é moderna e diferente. O responsável pela arte foi o premiado designer e ilustrador Kiko Farkas, sócio fundador do Máquina Studio. Ele usou cores vibrantes para dar a ideia de um encontro iluminado e o círculo no meio acentua a união dos amigos. Ah, foi o Kiko também quem fez a capa do nosso livro Cidade Eterna, lançado em 2019. Os autores desejaram sinceramente que as temáticas levantadas por eles se tornassem questões de preocupação geral e fosse benéfico para pessoas de todas as nações. Mesmo porque alguns tópicos já eram urgentes naquela época e continuam sendo. Eu vou citar um exemplo de como este livro é atemporal. Está na página 75. Neste trecho, o Dr. Ikeda dá a sua opinião em relação ao fracasso iminente da humanidade em conter as mudanças climáticas e diz, vou pegar aqui: provavelmente, os povos antigos consideravam os desastres naturais, como as enchentes, ameaças diante das quais a força humana seria inútil. Não é de admirar que tais calamidades estivessem ligadas a ideias sobre o fim do mundo. Em contraste, o medo moderno da desgraça iminente é um reflexo do estado desconcertante em que o ser humano tem se utilizado da ciência como uma arma, a fim de obter poder suficiente para mover o mundo. E acabou sendo traído. E agora está sendo levado à destruição, pela própria civilização que ele criou. Os autores concordam que quando se fala em ameaças
A sobrevivência humana, elas são em grande parte consequências de suas próprias atitudes e que a resolução delas também está no ser humano, a partir do momento que for eliminado o egocentrismo, o ódio e a ganância. No geral, o Dr. Toynbee é mais pessimista que o Dr. Ikeda em relação ao futuro. Mesmo assim, eu fiquei admirada com a sua erudição e lucidez a respeito da dignidade da vida e com a sua visão sobre o que a humanidade precisa fazer para resgatar essa consciência. Eu vou citar para vocês, é a última frase do livro. Diz assim: a dignidade humana não pode ser alcançada no campo da tecnologia, em que o ser humano é tão especialista. Só pode ser alcançada no campo moral, e o desenvolvimento ético é medido pelo grau em que nossas ações se movem impulsionadas pela compaixão e pelo amor, não por egoísmo e agressividade. Que fantástico! E tem um último assunto que eu quero comentar. Será que existem seres inteligentes vivendo em outros planetas? O Dr. Ikeda inicia o tema com uma pergunta que consta na página 366. Diz assim, olha: existem hipóteses sobre a possibilidade da existência de seres vivos semelhantes ou talvez superiores aos seres humanos em corpos celestes diferentes da Terra. Embora nenhuma prova de qualquer tipo esteja disponível para substanciar tais suposições, a meu ver, são muito interessantes, pois o Sutra do Lótus de Shakyamuni ensina a premissa da existência de incontáveis mundos com seres vivos no universo. Do ponto de vista filosófico, quais são suas opiniões sobre a probabilidade de seres vivos existirem em outros corpos celestes? Agora, a continuação dessa conversa, vocês terão que conferir no livro. Bom, eu vou finalizando as minhas observações por aqui e deixo a indicação dessa surpreendente obra que com certeza irá marcar a vida de cada um de vocês. Depois da leitura, escreve pra gente nos comentários sobre o que achou do livro e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço e até o próximo livro. Tchau, tchau!